Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Vamos pedir aqui ao Cláudio para tocar a música do Padre Germano, que é uma oração, para que possamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura, uma página aqui desse livro, Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Ter e Manter, número 58. Porque o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 25. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Capítulo 18, item 15. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha
a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte as realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto e rogar, Pai amado, obrigado por mais essa noite, obrigado por essa oportunidade, estamos reunidos aqui em Teu nome, que possamos absorver o conhecimento que nos for dado aqui hoje e colocá-lo em prática mais adiante em nossos lares, nossas vidas, e que possamos levar em nossos corações a paz, a tranquilidade e a certeza de que nunca estamos sós e nem desamparados. Que nossas lutas valem a pena, porque a vitória é certa para aquele que busca a felicidade, para aquele que busca praticar o bem. E assim pedimos a permissão para iniciarmos nossos trabalhos de hoje, e assim seja. Agora passamos a palavra para o nosso palestrante, que nos brindará aí com a palavra. Boa noite, meus amigos, aos amigos encarnados e aos desencarnados que certamente estão aqui hoje nos prestigiando. É um prazer estar aqui. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estive nessa casa. Espero que esse ano eu possa voltar mais vezes. O tema que foi me dado hoje trata-se do amor materno e filial, que não por coincidência temos agora à frente aí poucos dias, Dia das Mães, né? E ele está no Livro dos Espíritos, capítulo 11, questões 890 a 892, já no finalzinho das leis morais. E a gente pergunta por que esse capítulo está aí. Se a gente olhar a engenharia da codificação, ela vai trazendo a substância da doutrina na medida que a gente consegue absorver. Então ela vai dando a questão do conta-gota, o que é Deus, e aí vai te trazendo o pensamento, igual aquele bom professor, que Kardec certamente era professor de excelência, ele vai confiando a gente o aprendizado à medida que a gente consegue entender. Vamos visitar as leis morais, que são as leis naturais, está lá no livro 3º. Começamos com a lei de adoração, que é a que nos faz lembrar da conexão com o Criador, orações, pensamento e prece. Às vezes a gente vê uma pessoa que nunca ora, por fulano é ateu, nem acredita em Deus, mas ele é bom toda a vida, está conectado com a divindade. Lei do trabalho, ocupação útil, fazer algo em prol dos outros. Eu costumo dizer que até para ser inútil é difícil, porque a gente não nasceu para ser inútil. A gente fala às vezes, pô, mas fulano não coloca um prego no sabão, nunca vi fazer nada, não quero ficar assim. Que pessoa inútil, que utilidade tem? Tem. Te fez refletir que não é para fazer a mesma coisa. Então é difícil você ser inútil, porque essas leis elas são obrigatórias, elas estão na nossa consciência. Então a gente passa por elas todo o tempo. A lei de reprodução, que é para nos conservarmos enquanto espécie e permanecermos existindo enquanto seres naturais e materiais. A lei de conservação, que é o instinto de autopreservação, que se não trabalhado direito leva a gente para o egoísmo, que é aquela autopreservação exacerbada, que Freud já dizia que era a vontade extrema de ter as coisas para de auto se preservar. A lei de destruição, que é a renovação, que por ela a gente entende que as dores são necessárias, que nós não perdemos entes, que eles continuam existindo, que se é apenas uma roupa que um dia nós trocaremos por outra roupa incorruptível. A lei de sociedade, que faz a gente ter e sentir a necessidade de conviver com o outro, independente de quem seja. A lei do progresso,
que essa é inexorável, essa aí é a marcha, é o que azeita a nossa existência. A de igualdade, para dizer que todos nascemos iguais, se a diferença existe hoje é porque fizemos escolhas diferentes. A de liberdade, que é que dá o livre-arbítrio em contrapartida da responsabilidade. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que é a principal das leis, que é onde está incluso esse estudo de hoje. Interessante a gente perceber que esse estudo é tão pequenininho, ele tem 3 questões apenas, de 890, 91 e 92. Mas parece que quanto menor a questão, mais palavras a gente encontra subentendidas nesse texto. Né? Se a gente analisarmos cada palavra que os Espíritos nos dão, a gente percebe que não existe uma vírgula colocada à toa, sem propósito e sem necessidade e sem utilidade. Vamos entrar no tema, então. A questão 890, eu vou colocar as questões aqui, com as respostas, e alguns pontos de destaque eu vou comentar para a gente não se alongar muito também. Deixa eu voltar aqui. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comuns aos homens e aos animais? Veja que ele não está falando do amor fraternal, está falando do amor maternal porque a mãe sempre teve papel de destaque na sociedade, embora não fosse relevante de modo geral. Mas quando precisamos de apoio, corremos para a mãe. André Luiz estava repassando aqui, quando ele encontra a mãe, ele se acalenta no colo da mãe em nosso lar, como se criança fosse. Né? Ele já não era mais criança há muito tempo. Então, esse amor maternal é o que mais próximo a gente sente do amor divino. É o amor de mãe. Ah, mas por que não é o amor de pai? Porque o pai já teve a sua chance de ser mãe e ele já sentiu o amor de mãe quando filho. É uma coisa e outra, ou seja, voltando, é uma virtude, um sentimento e um instinto. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Olha a lei de conservação. Olha que interessante como isso vem depois, para você entender que conservação é essa. Mas passamos já pela lei de conservação. Mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Amor de mãe cessa? André Luiz reencarnou, ele teve filho, ele se formou, ele tomou conta de negócio, ele ficou doente, desencarnou, foi para nosso lar, passou um tempo no umbral, volta, está lá ele no colinho da mamãe, de novo. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive o mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba, vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. É o que a mãe da Luiz fez. Ele nunca ficou fora do radar dela. Em altas esferas ela estava quando ele tinha condições de vê-la e recebê-la, e ela veio ao nosso lar e então passou um tempo com ele. Essa questão faz referência à questão 205 e a 385. Na 205, Kardec pergunta, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. O que ele quer dizer aqui? Que alguém que queira detratar fala só, mas se você renasce, renasce, você não vai se lembrar de quem você era parente. Então, tanto faz se você é filho da Joana, quanto da Terezinha, quanto da Elizabeth, para você é a mesma coisa. Você já foi filho, parente, pai, irmão, irmã. E os Espíritos respondem muito bem. Ela os amplia, em vez de destruí-los. Porque o vosso vizinho, o vosso criado, pode-se encontrar um espírito que foi do vosso sangue. E aqui ele nem apela, mas se a gente quiser, a gente pode falar o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso vizinho chato que solta fogos todo dia quando o time dele ganha. Esse pode ter sido meu irmão, meu pai, meu tio, meu parente. Né? Então, a beleza da reencarnação é que esses papéis eles vão se renovando à medida que a gente reencarna. E ao contrário do que os detratores queriam dizer, isso não vai diluir os laços familiares, eles vão fortalecer. Porque quando a gente estuda e entende que se essa pessoa que hoje me tem como desafeto, amanhã ele pode ser meu filho, meu irmão, meu tio. Então a gente passa a vê-lo de forma diferente. Ou já pode ter sido, como o Espírito aqui mesmo diz. Na 385, Kardec pergunta, qual o motivo da mudança que se opera em seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí ele já está falando do filho.
Esse menino que é muito dócil, com 4, 5, 6, 7, 10, 12, tem uma hora que vira a chavinha na cabeça dele e ele vira o rebelde. Por que isso acontece? O espírito se modifica? Os espíritos respondem a Kardec. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não sabeis que elas são, nem sabeis o que forem, nem o que serão. No entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de si, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o amor maior que se possa ter por outros seres. Esquece o filho do que foi, esquece a mãe do que o filho foi e vice-versa. E vem para cá uma nova existência, uma nova oportunidade. Aí você brinca assim, caramba, né? Eu estou amamentando uma pessoa que já me matou umas 500 vezes e vice-versa. É bem possível. É bem possível. Porque a gente, por convenção social, por questões de própria moral, a gente entende que deve cuidar de criança, a gente deve acalentar os menores, educá-los. Então a gente já olha aquela pessoa, aquele micro ser que está ali, com um olhar diferenciado. Que terrível seria se você olhasse para a criança no colo de uma mãe, ele mamando, e falasse, ele te matou. Esse aí não valeu nada. Né? Por esse motivo que esse véu do esquecimento é uma bênção para a gente. Porque esses contratos que nós firmamos na espiritualidade, eles têm que ser dados conta aqui. E aqui, por influência do meio, pelas escolhas equivocadas, a gente pode acabar esquecendo do que foi combinado. E não dar conta daquele papel que pai e mãe deveriam dar. Os espíritos ainda dão destaque. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhe todas as aparências de inocência, um querubim. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Olha aqui, natureza má. Ele praticou todo tipo de vilania, ele foi recebido numa colônia espiritual, recebeu orientação, fizeram uma proposta, houve uma proposta a ser aceita, vou tentar. E desce com o véu do esquecimento para ter novas oportunidades. Se outrora ele se tornou assim porque ele estava num lugar ruim, etc. Então vamos colocar ele numa família X, talvez sem condições financeiras, mas com condições morais e espirituais suficientes para uma nova chance. E aí a gente percebe que o papel da gente, enquanto desconhecedores do passado dos outros, é o quê? Fazer o que a moral cristã nos diz. Ele continua, os espíritos respondendo, não é somente por elas que eu devo dar esse aspecto, ou seja, não é por causa só das crianças, é por causa de quem vai receber. As crianças esquecem e nós também esquecemos, para que a gente, nesse zelo infantil que nós temos, pela criança, pelo bebê, pelo adolescente, a gente nem possa cogitar que aquele espírito que encarna, que habita aquele corpo agora encarnado, pode ser uma pessoa de grande violência. E aí o condicionamento social, a educação, né, as oportunidades, o plantio da esperança vai fazer com que esse ser seja moldado de acordo com os preceitos corretos. E aí a gente vê o papel do professor, do educador, do mais velho, do evangelizador, né, para a gente não deixar essa sementinha de esperança ser morta dentro desse ser que está chegando. Porque quando ele chegar na idade adulta, ele vai lembrar de todos os conceitos que foram dados na infância. Salomão, a quem se atribui o livro de Provérbios, dizia no provérbio de 22:6, ensinai as crianças no caminho que devem andar. E porventura, quando envelhecerem, eles não vão esquecer. E não esquecem. Mas nem por isso a gente não encontra, dentro de cadeias, presídios, zonas inferiores, filhos de pais que já foram evangelizados, porque é o caminho tortuoso que eles escolhem. Mas lá na frente, quando chegar a hora do vamos ver, ele vai lembrar da mamãe, vai lembrar da tia da escolinha, vai lembrar da tia da evangelização. É nessa hora que o seu bônus horas cai na caixa. Ah, mas ele não se recuperou. A culpa não é sua. À frente a gente vai ver. Escolhas ele teve. O que nós não podemos fazer é deixar a pessoa entrar nessa existência e sair dela achando que não teve escolha.
Isso a gente nunca pode fazer. Na questão 891, Kardec pergunta: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? Aí a gente pode entrar na questão de saúde, né? Mães que têm aqueles traumas logo após o nascimento, que recusam o nascimento, assim como recusa marido, recusa visita, porque ainda somos, em parte, seres animais. E nossos traumas, às vezes, eles falam mais altos do que a nossa razão. Os espíritos vão responder o seguinte: é, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho, uma expiação, se ele tivesse sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Ou seja, você foi mau filho, você não aproveitou aquela tua mãe, você não aproveitou seu pai, e agora você tem que reencarnar. E aí, o que a gente vai fazer? As condições para você liquidar aquela fatura que está alta são essas, essas e essas. Você aceita? Aí eu aceito, eu escolho essa prova aí. Ou seja, a prova às vezes foi escolhida. E nos remete à questão 392, que diz o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Diante desse enredo todo, por que ele esqueceu? Qual é a coisa prática disso acontecer? Os espíritos já começam respondendo o seguinte: o homem não deve saber tudo. Mas por generosidade ele vai explicar por quê. Deus assim o quer, na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobrisse certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, quando ele esquece, como eu já havia dito, ele pode agir de forma mais livre. Eu não estou condicionado a ninguém saber que eu já fui um facínora, que eu já fui rico, que eu já fui pobre, que eu já fui doente. Então eu estou nascendo de novo, é novo. Isso aqui é novo. Então eu estou começando do zero. Se bem que do zero é que ninguém começa, né? A gente sempre traz bagagem. Mas pelo menos entre nós, que não conseguimos ver as anterioridades, a gente está começando do zero. E aqui é muito interessante que eu trouxe para a gente dar uma reflexão um tema lá no finalzinho do capítulo 21 de Nosso Lar, quando o André Luiz vai encontrar a Dona Laura, mãe de Lísias. E está especulando, porque ela está se preparando para retornar à vida terrestre. Só que o marido dela já tinha voltado. Depois, capítulos depois, mostra ele se reencontrando, mas ele em desdobramento e ela tentando voltar. E aí eu vou ler com calma para a gente entender. André Luiz, já em alto da conversa, pergunta a ela assim: mas a senhora recordou do passado de maneira natural, ela desencarnada em nosso lar, ela se preparando para encarnar. Isso para a gente ter ideia de como funciona essa questão do esquecimento. Aí ela falou: explico-lhe, bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Ou seja, ela desencarnou, passou um tempo trabalhando em nosso lar e aos poucos ela foi se lembrando do seu passado. Isso lhe causava muita perturbação. Coincidiu que o meu marido partilhava o mesmo estado d'alma, ou seja, eles dois, ainda em nosso lar, também ficavam inquietados com o seu passado em comum. Eles haviam sido consortes, marido e mulher. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo, um trabalhador de nosso lar. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, como um terapeuta, saber o que está acontecendo com vocês, que vocês estão agitados, nos encaminhou os magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Tem um arquivo. A moeda que é dada ao pedinte, o xingamento mental para o camarada que passa na frente do nosso carro, isso fica guardado. Tem um arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos. 2 anos frequentavam eles aquela biblioteca, aquele setor, e lá estava memória de fulana, memória de fulano. Eles estudaram as suas memórias durante 2 anos. Ou seja, nem depois que você reencarna ou desencarna, do lado de lá, você vai ter acesso a tudo. Porque tudo que acontece no mundo espiritual é com utilidade. Se não tiver utilidade, para que você vai ter acesso?
Se eles estavam tendo impressões e já estavam perturbados, imagina se de pronto tivesse acesso a tudo. Mas perturbados ficariam. Sem prejuízo de nossa tarefa no auxílio, ou seja, eles continuavam trabalhando em nosso lar, abrangendo um período de 3 séculos. Ou seja, em 2 anos, eles estudaram 3 séculos para trás das suas vidas. Talvez 3, 4, 5 reencarnações. Por que eles fizeram isso? Porque eles vinham falhando enquanto casal. Não retrata, o livro não explica exatamente qual era o papel. Se um era marido, outro era mulher, ou se eles faziam vice-versa. Mas possivelmente sim. E nunca dava certo. E eles tiveram que fazer um estudo intensivo das suas próprias vivências, não apenas com leitura. É como ela diz, depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, ou seja, eles foram lembrando tudo aquilo que foi feito. Agora imagina se nasce um bebê, nasceu o Joãozinho, vamos lá. Eu sou um médio estrelado. Eu olho, e não, o Joãozinho não vai dar certo nessa família. Já começa o quê? Eu trazer as obsessões para cima daquela família. Então não me é dado nunca revelar quem foi Joãozinho. Primeiro que eu não tenho esse dom. Segundo que se eu tivesse não teria esse direito. Não com esse caráter especulativo. Então, Ricardo e eu, que era o nome do marido dela, ficamos senhores de 300 anos de memória integral. Ou seja, daquele período para trás, eles estudaram 300 anos da própria vida. Compreendemos então quão grande ainda é o nosso débito para as organizações do planeta. Então, para evitar que a gente fale assim, tá vendo, João? Você está reencarnando, filhinho, né? Criança com 5 anos na evangelização. Toma cuidado, você está devendo muito. Fica quietinho, senta aí, não faz bagunça com a tia, com o tio, porque você até tem uma oportunidade de ouro. É óbvio que tá, todos nós estamos. Ninguém está aqui com a fatura limpa. Né? Nosso contra-cheque, nossa folha corrida é gigantesca. Entendeu? Talvez maior, inclusive, do que aquele que a gente acha que tem mais. Né? Então, a gente percebe que isso aí são mecanismos para que a gente possa exercer a bondade, independente daquele que se apresente. Em todos esses casos, continuando a resposta, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito. O que ele quer dizer? Se a mãe é ruim, ela não está ali fazendo isso de maldade, porque ela esqueceu. Ela está sendo influenciada. Larga essa criança, vai ficar amamentando, seu seio vai cair, vai te dar dor, ficar rachando o bico do peito. Deixa essa criança assim. Não, dá papinha, dá comida. Olha, a hora de novela, fulana te chamou. Ou seja, vai vir influenciações outras para te tirar do papel de mãe. Um papel, inclusive, que os animais que agem por instinto às vezes fazem melhor. Né? Como Kardec disse no início. Então a gente percebe que isso não é natural. Natural o quê? Você receber o filho com carinho, tratá-lo da melhor forma possível, abraçar, beijar, adorar aquilo, porque aquilo é um milagre, né? Ainda que a gente não acredite que é um milagre, é um ser saindo de outro ser. Né? E encarar com uma chance maravilhosa, independente de quem ele tenha sido. Isso é o natural. Mas aí a gente às vezes passa pela rua e vê crianças jogadas, vê crianças envolvidas com drogas, e a gente pergunta, cara, qual foi o gatilho? Né? Onde teve o disparo que essa vida desceu ladeira abaixo? Será que foi em casa? Será que foi na escola? Foi na escolinha? Foi na igreja? Foi no centro? Foi no terreiro? O que aconteceu que faltou para esse ser o apoio necessário para ele não caminhar por esse caminho? Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Ou seja, você vai reencarnar, você não deu valor à sua mãe, só que você vai reencarnar com uma mãe difícil, uma mãe complicada. Entendeu? Mas você vai vencer.
E aí, enquanto a gente está de fora e vê que aquela é uma mãe complicada, a gente já começa a pensar na prece por ela, na vibração pela família, no apoio no evangelho no lar, né? Dá os incentivos, porque a gente já percebe que ali tem uma complicação que não é normal. Normal seria se tivéssemos a família de margarina, né? Todo mundo, aquela coisa maravilhosa. Mas como eu costumo dizer, se a tua família é muito boa, você cuidado. É você que não está muito bem. Porque toda família tem que ter um ponto de desequilíbrio, porque é ali que é o cadinho, né? Onde a gente coloca fogo para ver se a joia chega a depurar-se. Então é normal. É normal que tenha um problema ou outro, mas de fácil solução. Ou de solução um pouco mais intensa, mas nada tão grave a ponto de desfalecer ou tirar uma família do eixo. Quando isso acontece, geralmente é influenciação por mau espírito, como os espíritos explicam. Na questão 892, já é a última. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgosto, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? O que ele quer dizer? Traduzindo para o nosso popular. Quando o pai tem aqueles filhos que não valem nada. Ah, teu filho só... É desculpa falar que vou abandonar, vou largar? Não é. O problema é que, na maioria dos casos, os pais, homens, ele até larga, mas a mãe não. Mãe mora lá em Deus me livre, o filho, por infelicidade da vida que ele deixou acontecer, está preso lá em Deus me acuda. A mãe atravessa a cidade de madrugada para fazer visita ao filho. Dificilmente o pai vai. Dificilmente o pai vai. Quando a gente para na porta de um presídio, que já tive a oportunidade de ir algumas vezes, e você vê aquela fila de pessoas querendo entrar, 90% ali, se eu não estou exagerando para baixo, são de mulheres. A maioria é mulher e a maioria é mãe. Porque elas não abandonam. Se é por sentimento de culpa que não deu certo, eu devo fazer, não sei. Se é por amor, não sei. Mas só sei que a mulher não costuma abandonar. A resposta dos espíritos para essa pergunta: não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado. E sua missão é de fazer todos os esforços para conduzir ao bem. Ponto. Vamos para 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E aí ele já engloba paternidade, tanto faz. É sem contradita, ou seja, sem negar, uma missão, um dever muito grande. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem e lhes facultou a tarefa, dando à criança uma organização débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Ou seja, vem uma folha em branco. Então é dever do pai e da mãe em princípio. Ah, mas a vovó é pedagoga, a titia ela tem experiência em... Não, amigo. Papai é analfabeto, mamãe é analfabeta, não importa se a vovó é doutora. A dever é do pai e da mãe. O dever é do pai e da mãe. Não vamos delegar para outros o dever que é de casa. Inclusive, essa é uma reclamação das professoras. Né? Que escola não é para dar educação, é para dar instrução. Educação quem tem que dar é pai e mãe. Não é a evangelização, não é a escola municipal, não é a escola secular, é papai e mamãe que tem que dar. Mas aí a gente já entra num problema social. E se papai e mamãe não tiverem? Só que todo problema ele nasce de uma razão. Às vezes a gente vai fazendo a pesquisa inversa. Papai e mamãe não deu, porque vovó não teve, porque bisavó não teve, e você vai ver que na origem alguém deixou aquela sementinha de moral e esperança morrer. E aí a coisa vem do jeito que foi. Eu vejo o pai agredindo a mamãe, eu acho que é normal mulher ser agredida. Eu vejo o papai agredindo a mamãe, eu acho que é normal homem agredir mulher. É ou não é? Porque senão você perde a referência. E aí a gente não está falando de família homoafetiva, de família heteroafetiva, a gente está falando de família. Porque daí você tem moral de falar assim, escuta aqui, você está fazendo isso com seu irmão por quê? Já me viu fazer isso com a tua mãe? Já me viu falar assim com alguém?
Isso faz parte das morais que a gente tem da moral social. Então você tem como fazer uma interpelação porque você está liderando pelo exemplo. E isso é muito preocupante porque se há 3 gerações atrás nós não tivemos exemplo, a segunda geração não tem, a primeira não tem, a atual não vai ter, a futura não terá. Nosso papel enquanto cristãos e espíritas é fazer voltar a isso. Né? Olho no olho, a sinceridade. Se é não, não e por que não. Se é sim e porque sim. Você ser justo, sincero e amoroso. Né? Que você, como tem uma frase em Nosso Lar, que o diretor de Nosso Lar teve, a revolta dos justos. Né? Se você tiver que se revoltar, revolte-se com justiça. Não haja com exagero, entendeu? Na questão 582, ele ainda diz o seguinte: aos que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. O que ele quer dizer com isso? Aqui os espíritos pegam um exemplo muito comum da época. Se dedicava à jardinagem, às artes, à pintura, mas o filho está pintando 7. A gente também tem que pensar que nós temos que trabalhar o equilíbrio das coisas. O que adianta você estar todo dia na igreja, todo dia no terreiro, todo dia no centro, mas você não olha para o teu filho, você não janta com o teu filho, você não olha para a tua esposa, você não pergunta nada à tua família. E aí é aquilo que a gente está cansado de ver. No centro é um santo, em casa é um déspota, porque a gente não participa. Então toda a nossa resposta vai ser em cima do quê? Do mandar, porque a gente não quer compreender, a gente quer que a nossa fala seja a última. Então, se a gente tem um dever de compromisso, o primeiro é o familiar. Porque não podemos querer salvar todos aqueles que entram pela porta da igreja, pela porta do centro, se a gente não consegue conduzir em casa. Então, a gente percebe que são nessas entrelinhas que a gente vê que temos um papel primeiro com aqueles que estão sob a nossa guarda e sobre a nossa autoridade, porque sim, pai e mãe têm que ter autoridade, mas é autoridade justa, de você fazer e dizer porque tem uma razão do que se faz e do que se é dito. Evidentemente que nós não vamos ficar explicando tudo, porque nem os espíritos nos explicaram tudo. À medida que a gente vai estudando, vai entendendo, as explicações vão vindo. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que a gente já estava falando, que os pais deixam os filhos seguir desde os berços. Colhem, portanto, o que semearam. Ah, isso é normal. Minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Só que a gente evolui, a ciência evolui. Hoje você já não deixa fazer mais, porque isso dá problema. Aí tem o excesso de tela, o excesso disso, o excesso daquilo. Se você tem estudiosos que trabalham na área e dizem que isso é ruim, por que a gente vai insistir numa coisa que no passado veio vindo, que não nos ajudou tanto? E a gente fica refratário às novas informações, às novas tecnologias, e acaba pagando um preço por isso. Na questão 583, os espíritos perguntam a Kardec, ou Kardec pergunta aos espíritos, se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Você fez de tudo. Melhor escola, a primeira carne que comeu foi filé mignon, nunca colocou o pezinho no chão, né? Nunca estudou escola pública. Tem gente que se orgulha disso, como se fosse coisa para se orgulhar. Né? E aí, esse menino não deu certo. É assim que fala. Esse não tem jeito. Esse não teve jeito. Olha onde ele foi parar. É culpa dos pais? Resposta dos espíritos: não. Mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Ou seja, na hora que foi feito aquele combinado, né, porque a espiritualidade não empurra nada goela abaixo de ninguém. A menos que seja um remédio amargo e você não tenha consciência do que tem que fazer. E aí você vai precisar de uma cura um pouco mais forte. É onde existe a expiação. Mas a prova não, a prova é combinada. Olha, te dei a disciplina, está aqui. As questões vão cair sobre essa prova. Você tem total condições de fazer. Entendeu, Dona Maria? Vai nascer o Joãozinho. Entendeu, seu José? O Joãozinho. Esse aqui, olha aqui a ficha corrida dele. Ele é perturbado. Vai dar trabalho.
Vocês se amam, vocês já vêm de outras encarnações, vivendo e convivendo e formando novas famílias e novos filhos. Acho que vocês vão ter sucesso. Vocês aceitam? Sim, vamos aceitar. Chega aqui, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Quando não é o José que esquece que Maria é a única esposa que ele deve ter porque tem que cuidar dela, é Maria que não quer saber de engravidar, deixa para engravidar aos 50, depois passa mal. Tudo acontece, porque a carne é saborosa. Minha mãe costuma dizer que o pecado é gostoso. E é, porque a gente está na carne, a gente acha que isso aqui é o nosso, mas não é. A gente esquece do combinado. E Joãozinho veio. E aí agora? O Joãozinho chegou. Fizemos de tudo. Levamos à igreja, levamos ao terreiro, a pessoa espiritualizada. A gente trabalha nossa casa de acordo com os preceitos cristãos e moral. Não deu certo o Joãozinho. Se não deu certo, o problema não é de vocês. Ele teve as escolhas. Porque o errado, a gente sabe, a gente já está numa situação, enquanto sociedade, que já conhecemos o que é errado. A gente já sabe, moralmente a gente sabe. Você acabou de chegar, estacionou o carro na porta da garagem de alguém, precisa de uma placa dizendo não estacione? Não, mas o cara tem que enfeiar o portão dele, botar um placão de vermelho escrito garagem, não estacione. A gente já sabe, mas a gente faz. Porque a minha pressa de chegar é maior do que ter o direito de sair de casa. Essas lições e essas ordenações, elas têm que estar o tempo todo na nossa mente. Porque embora eu não queira ser pai e eu não seja pai, vai passar alguém com um filho do lado falando, papai, olha aí o que eu estou fazendo. Se o pai não falar nada, ele vai achar que é certo. Então a gente percebe que dentro desse capítulo, uma mensagem bem subliminar que fica. Filhos não são nossos. Filhos são de todos. E aí refuta a primeira pergunta que Kardec fez. Tem gente que diz que quando a reencarnação acontece, você perde os laços familiares. Ao contrário. Se o filho é de todos, esse filho que hoje nasceu na minha casa é filho e irmão de todos. Eu tenho que ensiná-los que todos nós somos irmãos. Claro, com certas afinidades, com menor ou maior grau de afinidade, mas todos um dia seremos parte da família universal, como o Chico dizia. E isso começa na nossa casa, no nosso corredor de prédio, no nosso playground, na academia de natação, depois na escolinha, depois na faculdade, depois na vida. Ou seja, você vai ampliando. Quanto mais essa criança for evangelizada e educada moralmente, mais ela vai entender que ela faz parte do mundo e que o mundo lhe pertence. Mas não lhe pertence como propriedade do egoísmo, né? Lhe pertence como atuante, proativo. Se me pertence, eu não vou deixar o chão sujo. Se me pertence, eu vou ajudar aquela avó, porque ela não é minha avó, mas é a avó de alguém. Então a gente começa a desenvolver a solidariedade, a empatia. Isso transforma a sociedade. Ah, mas vou transformar a sociedade por quê? Eu vou te dar duas questões. Se você for e acreditar que nós um dia morreremos e iremos para o céu, é muito bom, que isso só vai acontecer se o evangelho for pregado a toda criatura, está escrito na Bíblia. O evangelho também se prega assim, educando e dando a moral. E se você for espírita e acreditar, como nós acreditamos, que o planeta está em transição e chegaremos a um planeta de regeneração, onde o mal existirá, mas em tão pouquinho que a gente quase não vai perceber, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho também. Porque o planeta só vai mudar a partir do momento que a gente mude. Nosso prédio só vai mudar a partir do momento que nosso apartamento mude. Nosso apartamento só vai ficar limpo se eu limpar o meu quarto. Porque não adianta minha mãe limpar o apartamento todo, meu quarto está imundo e eu saio sujando a casa. É isso que acontece. Às vezes a nossa sociedade começa a ficar limpa e vem alguém impregna a sociedade de sujeira novamente. Aí alguém pergunta, mas onde nós vamos parar? Num planeta de regeneração. É difícil? Muito difícil. Os absurdos que acontecem, nunca vi isso. Gente, você vai ver muito mais. Estamos vivendo a época da recuperação. Os espíritos repetentes que passaram por diversas famílias, que não foram educados moralmente, que não tiveram a mínima noção do que era o Cristo, estão reencarnando novamente. E para eles é dada a oportunidade de encontrar novas famílias, de encontrar novos amores, de encontrar um novo seio materno.
de encontrar um pai com autoridade que não seja carrasco nem tirando, que seja uma pessoa justa. Então, essas dificuldades cada mais vão acontecer. Então, a gente percebe que estamos inseridos e que nós, espíritas, levamos vantagem justamente aonde alguns nos atacavam. Entendendo que nós nascemos e renascemos, e esse ciclo ele é longo, tão quanto necessário seja, a gente percebe que não devemos ter diferença de cor, de orientação sexual, de doença. Essas coisas, elas são apenas molduras do quadro principal, que é a alma de cada um. E a alma de cada um é exatamente igual à outra. Nascemos todos pela lei de igualdade, simples e ignorantes. Se você hoje sabe um pouco mais do que eu, é porque eu preferi fazer outras coisas do que estudar. E como trabalha-se a natureza por questão de esforço e mérito, o mérito é seu. Seus bônus horas estão guardados. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que possamos, no próximo Dia das Mães, refletir nessa questão. Muito obrigado. Agradecemos a você que nos assistiu pelo YouTube. Agora vamos ficar com a segunda parte. Que Jesus abençoe a todos. Assim